nós estamos aí para pensar um pouquinho nesse tema tão importante, essa questão do perdão. Antes da gente falar sobre ele, a gente podia pensar antes, dentro da gente, né? Se existe alguma pessoa no nosso relacionamento que a gente está com essa dificuldade de perdoar. É importante a gente pensar nisso. Para quê? Para que o nosso tempo aqui seja utilizado, né? Para que nós possamos aí, com o que a gente falar, com o que nós pensarmos, vencer essa barreira. Perdoar é uma coisa extremamente importante, né? E Jesus fez questão de ressaltar isso. Ou seja, ele modifica a orientação que existia na Torá, né? Porque a Torá, ela falava em perdoar aí, 70 vezes, e Jesus, ele pega e modifica isso. E isso ele deixou claríssimo no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi o primeiro dos evangelhos, gente. O Evangelho que foi feito por um discípulo que depois se transformou apóstolo, e esse discípulo apóstolo, ele tem a prerrogativa de falar o que ele ouviu. Ele vivenciou isso, isso é muito importante. Isso. A gente viu o Evangelho de Mateus como a pessoa que o contou, vivenciou, e vê também no Evangelho de João, quarto Evangelho. Os 4 evangelhos canônicos, nós temos esses dois. Não é que Marcos e Lucas não tem essa mesma força também, não. Muito pelo contrário. O Evangelho de Marcos, ele é feito com muito de Pedro. Marcos montou o Evangelho pequenininho. São 16 versículos, são 562 versículos e 16 capítulos. Montou em Roma, para mostrar aos romanos que Jesus tinha existido. Lucas, o Evangelho dele é para nós, gentios. O Evangelho de Lucas, ele, são 24 capítulos, 1140 versículos. Eu sei de cor, porque eu falo muito sobre esses 4 evangelhos. A gente acaba guardando isso aí, não tem nada de anormal, não. E o nosso Lucas, o Evangelho dele, importante, porque, entre outras coisas, pega lá, 1º, 2º e 3º, são coisas ali, nascimento de Jesus, que só Maria sabia. Não é? Olha só a importância dele. Ou seja, é um evangelho extremamente cheio de vibrações e energias. E o nosso Mateus, Jesus o chama, ele narra o momento que Jesus o chamou. No capítulo 9, ele fala como é que Jesus o chamou. E ele, a partir daí, então, ele começa a anotar. Ele era um cobrador de impostos, ou seja, não era uma pessoa benquista entre os judeus, não. Mas ele era uma pessoa, por ser cobrador de impostos, ele era uma pessoa organizada, não é? Uma pessoa que sabia ler, sabia escrever, organizada. Daí a gente vê, quando a gente abre o Evangelho dele, são 28 capítulos, a gente vê aí, realmente aí, que tem algo assim de diferente. E no capítulo 18, já quase nas últimas vezes de Jesus, ele nos mostra um momento no qual Jesus passou um ensinamento lindíssimo. Lá, capítulo 18, versículo 20, ele fala o que ele está aqui, nesse momento que nós estamos reunidos. Quando 2 ou mais se reunir, eu estarei presente. Capítulo 18, versículo 20. E em seguida, ele vem com essa afirmação que está até inclusive no nosso livro aí. Pedro pergunta para ele: mestre, quantas vezes devo perdoar? No Evangelho, quando a gente se volta para o Evangelho, a gente tem que pensar muito em quem é Pedro. Porque Pedro surge mais do Evangelho. Ele está sempre aparecendo, sempre dando um pitacozinho. Na verdade, Pedro é a gente. Aí Pedro, ele vai, depois que Jesus falava que sempre estaria presente, olha a relação que existe.
né, entre o que Jesus falando que está sempre presente e a pergunta de Pedro e a resposta de Jesus. Quantas vezes eu devo perdoar? As Escrituras, a Torá, o que é a Torá, gente? A Torá são 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né? Foram montados a partir, né, dos 10 mandamentos que Moisés recebeu. E a Torá falava que o número é tal. Aí Jesus vem e exponencia o número, não é? Ou seja, devem perdoar sempre. Sempre. É essa a ideia. Perdoar sempre. Fácil? Não é fácil, não. Agora, é cheio de detalhezinhos sobre essa questão do perdão. Mateus, capítulo 6, não é? Sexta semana da montanha, 5, 6 e 7. No capítulo 6, no meio do capítulo, são 34 versículos, Jesus nos fala o Pai Nosso. O Pai Nosso fala em perdão, não é? Com um detalhe, não é? Perdoar as nossas ofensas como nós tem um já antes. Quando você pega no original, pastorino, por exemplo, tem um já antes. Esse já muda tudo, gente. Como nós já perdoamos. Olha só, não é? O que é a coisa? O próprio detalhe, esse detalhe, inclusive, eu acho que alguém escondeu esse detalhe. Porque ele é difícil, não é? Mas a autenticidade, quando a gente vai conversar com o Pai, né? Foi por isso que eu pedi essa música aqui, essa questão de conversar com o Pai, não é? Hoje, o ensinamento que a doutrina nos ensina, que o Evangelho nos ensina, é que eu tento nos senti-lo, não é? É Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Paulo fala a nossa relação com Deus. Eu adoro falar isso. Em Deus nós vivemos, em Deus nós movemos, em Deus nós existimos. Daí a importância da música, falar com Deus. A gente vive nele, né? Nós nos movemos nele e realmente essa nossa sintonia perfeita com Deus é mais do que necessária para nós nos envolvermos nesse processo que cobra tanto da gente, que é perdoar. Vamos dar uma analisada pela doutrina espírita de perdoar, não é? A doutrina espírita, o que é a doutrina espírita? É a chave completa de entendimento de que o Evangelho. Quem é que diz isso? Kardec diz isso. Aonde Kardec diz isso? No Evangelho do Espiritismo, a introdução, não é? Ele fala lá, que a doutrina espírita é a chave completa de entendimento do Evangelho. Vamos mexer com o perdão? Vamos lá na doutrina espírita, não é? O que ela nos fala? Relacionamento entre as pessoas, né? Onde está aí, né, o núcleo do perdão, né? Nesse relacionamento, muitas vezes nós nos magoamos, nós nos melindramos, não é? Mas esse relacionamento, minhas irmãs e meus irmãos, eu pergunto, ele acontece por acaso? Nós não falamos sempre que nada é por acaso, não é? A gente vive filmando isso. E o relacionamento? Será que uma pessoa entra na nossa vida e faz o que faz, simplesmente sem ter nada? O que vocês acham? Não pode ser, não é? Essa ideia é simples, mas ela vai mudar tudo. Ela muda o nosso entendimento de perdão. Sabe por quê? Só nós considerarmos que para que uma pessoa entre na nossa vida para fazer alguma coisa, tem que ter um antecedente. Não esqueça essa palavra não. Antecedente, que justifica tudo. Ou seja, aí a gente já vai na doutrina espírita, na lei de causa e efeito. Não é? Então nós estamos dentro da lei de causa e efeito. Tem que ter um antecedente para a pessoa fazer algo com a gente. Não é? E esse antecedente, quando a gente procura situar, quem não
tem nenhum conhecimento de doutrina espírita tem dificuldade. Porque muitas vezes esse antecedente está onde? Na vida passada. Olha só a maravilha, não é? Uma maravilha. As pessoas diante do perdão, que não têm essa base de reencarnação, realmente para elas é difícil, não é? Porque esse antecedente, muitas vezes, ele está numa vida passada, não é? Se você não souber, não tiver esse entendimento, não é? Não sentir que algo dentro de você é muito antigo, né? Você não consegue entender o porquê. É por isso que fica aí nessas explicações pouco convincentes. Uma pessoa nasceu cega porque Deus quis, não é? Uma pessoa nasceu muda porque Deus quis. Não é nada disso. Nasceu cega, nasceu muda, porque no passado da vida dela tem algo que justifique isso, não é? Então esse entendimento ele é muito importante para mim. Quando uma pessoa faz algo que nos desagrada, não é? A gente tem que fazer esse raciocínio. A doutrina espírita ela ensina a gente a ter que tipo de fé? Raciocinada. Né? Então a gente tem que raciocinar. Houve um antecedente que justificou essa pessoa fazer isso comigo. Se não tivesse um antecedente, a gente ia de encontro com tudo que a gente sabe sobre Deus. Não é? E essa questão de colocar Deus nos raciocínios é muito importante. Não foi à toa, não foi por acaso, não é? Que Kardec colocou a questão número 1. Não é? Uma pergunta diferente. O que é Deus? Não é? Ou seja, a doutrina espírita, então, a base dela, raciocínio, busca da terra raciocinada, é feita a partir de um conceito de Deus. Ora, é por isso que ela é tão importante assim, não é? Então, a partir disso, que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, a gente começa a raciocinar, não é? Ou seja, a inteligência suprema, ela tem mesmo a capacidade de montar esse esquema tão vasto, não é, que da existência de um antecedente. É ele que pode fazer uma coisa dessa. E quando a gente pega na doutrina espírita ainda para pensar sobre Deus, não é, gente? A gente vê também que a gente tem que ter sempre na cabeça a questão número 13. Eu estou complicando a questão número 13? Não, mas ela é importante. Fala os atributos de Deus. Deus é tudo. A gente não vive nele. Nós não movemos nele, não é? A gente não existe nele. Então nós temos que nos focar muito em entender Deus, a inteligência suprema, não é? E atributos dele, ele é eterno, não tem começo nem fim, ele é infinito, não é? Ele é imutável, não muda. Hoje eu recebi um e-mail imenso hoje, um teórico aí, sei lá de que religião, falando sobre Deus. Né? E ele só esqueceu, só respondia com uma palavra só: Deus é imutável. Porque tudo que ele falou é derrubado, questionando Deus, não é? Questionando Deus, só com uma coisa: Deus é imutável, que é esse terceiro, não é? Atributo dele: imutável, imaterial, único, onipotente, onipresente, onisciente. E agora vem o que a gente quer chegar: qual? Justo e bom. Tá? Esse é Deus. Esse Deus que eu tenho que raciocinar, ele é isso, é o que eu sei dele. A gente tem mais ensinamentos sobre ele, sobre Deus, bonitos, profundos. Efésios, em Paulo, carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 6, fala sobre Deus também, não é? E ele lá, ele fala conosco: o único Deus. São 5 coisas. O único Deus, Pai de todos, que é sobre todos. E o quarto, importantíssimo nessa questão do perdão: age por meio de todos. Olha aí, um ensinamento sobre Deus. Deus age por meio de todos. Muito importante no relacionamento, não é? E no quinto, ele fala que Deus está em todos. Para nós compreendermos o perdão, a gente tem que focar muito mesmo Deus.
não é? Que é através do que a gente entende dele que a gente vai entender o perdão. Aí a gente volta, vamos voltar para o antecedente, não é? Depois dessa ideia de Deus na cabeça da gente, o antecedente. Quando alguém faz então alguma coisa que nos magoa, que nos melinda, ele só fez isso porque no nosso passado tem um antecedente, não é? Ou seja, uma coisa, um mal feito. Se a pessoa nos fez algo que a gente não é, que nos feriu, então nós temos no nosso passado algo mal feito. Esse algo mal feito está onde? Na nossa consciência. O que é consciência? Consciência hoje, a física, não é? Ela fala muito sobre consciência. A física quântica, física quântica, não é? Mas ela fala conosco, né? Que a consciência é a que faz tudo acontecer. Os físicos, eles falam que Deus é a consciência, Deus é a ordem consciencial. Consciência, nós todos temos. Eu penso, logo eu existo. Isso é uma frase filósofa, não é? Eu penso, logo eu existo. A nossa existência é confirmada pela nossa consciência, porque ela pensa, então a gente sabe que a gente existe. A consciência tem outro atributo para a gente. A consciência, ela nos permite fazer juízo de valor, julgar. Não é? Mas Deus deu isso para a gente julgar quem? Nós. A gente usa nós? Nunca. A gente só usa para usar os outros. Não é? E a consciência tem um terceiro atributo, ainda que é muito importante também para a gente. Né? A consciência que ela vai fazer, que permite nós percebermos a realidade. E no frigir dos ovos, nós todos vamos chegar na mesma realidade. Hoje nós não temos. Hoje nós temos um mundo interior. Não é? Que, aliás, muitas pessoas nem sabem que tem um mundo interior. Nós e Deus, um lugar só para a gente. Não é? Mas a consciência, ela vai nos chegar um dia a percepção que a única realidade é Deus. Muita gente gosta, poetas, de falar que a única realidade é o amor. É uma verdade. Né? Atributo da nossa consciência. Quando a nossa consciência faz algo de errado, fica anotado, fica guardado na nossa consciência e desencadeia também um processo de encontrar o reequilíbrio. Fez uma coisa errada, desequilibrou. O que norteia esse desequilíbrio? Um ensinamento que está lá na nossa consciência, que norteia tudo. Qual é o ensinamento? Não é? O que Jesus ressaltou, que é o mais importante. Resumiu toda a lei dos profetas nele. Qual que é? Amar a Deus e como a si mesmo. A nossa consciência tem esse atributo nela. Quando a gente faz algo que feriu esse atributo, há um desequilíbrio. Não é? Esse desequilíbrio desencadeia um processo de voltar ao equilíbrio. Que processo é esse? É a dor. A dor, ela surge internamente. Ela é fruto de um desequilíbrio da nossa consciência. Vocês acham que Jesus curava todo mundo que surgia na frente dele? Não. Somente as pessoas nas quais o mecanismo da dor já tinha feito que elas pensassem. Pensassem o quê? Primeiro, não é que o que aconteceu com elas é uma responsabilidade delas, não é? Ou seja, então essa cura, ela acontece quando a gente entende que o que aconteceu comigo é a responsabilidade minha. Aí ele podia curar. A nossa consciência, a gente tem muita coisa que vai aí diminuindo as dificuldades, não é? Mas ela só é reparada quando você, não é? Quando você tem uma oportunidade de voltar para aquele antecedente que te fez essa coisa acontecer. Né? E você voltou e a coisa aconteceu com você, uma pessoa fez isso e você faz o quê? Perdoa. Porque você entende que essa pessoa fez aquilo com você porque você fez algo errado. Ficou na sua consciência, vem um camarada, faz algo com você, que te dá a ocasião de você, perdoando, tirar da sua consciência o que você fez. Se você não perdoar, por isso que Jesus falava,
Infinitamente. Não é? Se você não perdoa, o que acontece? Não é aquela coisa de vocês erraram, alguém vai ser cobrado de uma maneira mais forte. Não é? Então, esse processo de você perdoar, isso é uma limpeza na sua consciência. Então, o perdoar, na verdade, ele é o que vai te fazer você limpar a sua consciência. Não é? Aí você perdoou, você limpou a sua consciência. O que aconteceu com o cara que fez aquilo com você? Ele adquiriu um débito. Olha só como é que Deus é inteligente. Não é, gente? Quando a gente perdoa, a gente retira da nossa consciência. Aquela pessoa que fez, não é? Adquire um débito. Aí, na verdade, esse cara que te fez uma coisa, na verdade, ele te fez um bem. Ele te deu uma oportunidade. Olha só, não é? Ele te deu a oportunidade de você perdoar, de você resgatar aquilo que você tinha feito. Ele te fez um bem. Aí a gente pode afirmar, a inteligência suprema, não é? Ela não permite que outra pessoa realmente faça mal a gente. Só tem uma pessoa que pode fazer mal a gente. Quem? Nós mesmos. Olha só, o cara é inteligente realmente. Não é? É fantástico a inteligência dele. Não é? É ele. É aí que a gente entende então que é necessário escândalo, mas é porque ele vier. Não, você, a partir desse antecedente, você saber que Deus é justo, não é? Você começa a decifrar a gente mesmo. Não é? Mas é um processo aí que a gente tem que fazer por nós. Não é? E a gente tem uma série de inferências maravilhosas. Ninguém te faz mal. Falar isso por aí para uma pessoa, esse cara está doido, está sonhando. Mas, na verdade, quando você analisa a luz da doutrina espírita, ninguém te faz mal. Não é? A pessoa agiu, ele te fez um bem e ele adquiriu um mal para ele. Olha só a coisa. Não é? Essa aí é a lógica da coisa. Quando a gente tem que olhar para essas nossas mágoas, esses nossos melindres, enxergando o nosso passado, não é? Enxergar o nosso passado, como é que a gente enxerga? Pelas coisas que acontecem conosco. Tudo que aconteceu comigo é fruto de algo do meu passado, lei de causa e efeito, não é? E esse entendimento, ele te permite você raciocinar, você entender, aí, porque Jesus não falou essa coisa por falar, perdoar 70 vezes 7, ele não falou, a coisa tem fundamento, a coisa tem um porquê, né? Exige aí uma lógica por detrás disso aí. Ninguém nos faz mal, só nós que fazemos mal. No relacionamento entre as criaturas, a coisa é profunda, entre as criaturas, não é? Uma só faz bem a outra. Não podia ser diferente, ele é a inteligência suprema, não é? A gente pensar, não é? A gente entender, na verdade, Deus é justo, soberanamente justo, bom. Isso não é uma coisa que vai ficar bonitinho nos livros, isso é um fato, não é? Um fato aí que ele é o Criador nosso. Não é? Somente ele tem essa capacidade. E a nossa relação com ele é mais do que profunda, extremamente profunda. Eu pedi essa música aqui, que é necessário que a gente fale com Deus. Não é? É necessário que a gente sinta Deus. Não é? Que a gente perceba dele. Perceba. A gente tem certas coisas que é terrível. Uma delas, pedir bênção. Meu Deus! De bênção. Olha, porque não é um bonitinho, mas Deus, ele nos ajuda a perceber as bênçãos dele. Quando é que ele deixou de nos abençoar? A questão não é ele, a questão somos nós. Somos nós. Até pedir, a gente pede errado. Né? Pedir a Deus que ele nos ajuda a perceber que a gente vive nele, que a gente move nele, que a gente existe nele. Ele está sempre nos abençoando. Eu queria buscar aqui com vocês alguns exemplos de pessoas que perdoaram, né? Qual é o exemplo mais grande e eloquente que a gente tem sobre perdão? Em Lucas, o capítulo 23, o versículo 34. Onde é que ele falou isso? Onde é que ele estava? Pendurado na cruz, não é?
Isso está em quantos evangelhos? Somente Lucas. Uai é de mineiro, viu? Uai, não é? Mas João Evangelista não estava lá? Estava. Na verdade, ele era um apóstolo que estava lá. Como é que João Evangelista não percebeu essa coisa tão maravilhosa sobre a ação de Jesus, aquela frase dele? Porque João Evangelista estava ali ainda, ele estava com a cabecinha a 1000 por hora. Não estava legal. Quem mais estava ali e estava tranquila? Maria. Por isso a gente vê isso somente no Evangelho de Lucas. Porque ela estava lá, ela estava tranquila e ela foi a única que ouviu. E ela falou com Lucas depois, Lucas e Paulo, que Jesus pendurado na cruz, ele volta os olhos para o Pai, não é? E diz essa frase: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não é? O maior exemplo de perdão, ali pendurado ali. E será que é só Jesus que chegou nesse clima de perdoar? Olha, não. Jesus foi realmente assim. A gente, quando o pouco que a gente sabe sobre Jesus, a gente sabe que ele foi um dos filhos do Pai que criou, que evoluiu sempre pelo amor. É a diferença de Jesus para a gente. O que é evoluir pelo amor? Vir pelo amor, evoluir pelo amor, é o caminho original que Deus nos colocou. Você acha que Deus colocou a gente para evoluir sofrendo? Com dor? Eu acho que não. Não é? Nós fizemos algo no nosso passado que trouxe para cá. A evolução é pelo amor, não é? Sem essas dificuldades. Obviamente que ele é a inteligência suprema. Uma maneira só de evoluir? Olha, é lógico que não. Não é? Muita gente que estuda espiritismo há anos não aceita isso. A evolução não é em linha reta. Jesus evoluiu em linha reta. Né? Ou seja, aí é uma coisa interessante. Não é? Jesus, ele não tinha o antecedente. Ele não tinha o antecedente. Não é? Ou seja, ele passou por tudo isso, não é? Por uma série de motivos. Né? Ele criou esse planeta. Esse planeta tem uma série de coisas para acelerar a nossa evolução, não é? Aqui nesse planeta nós temos duas coisas, e quando a gente para examinar, a gente fica preocupado. Jesus me colocou aqui, instinto de sobrevivência, cadeia alimentar. O que é cadeia alimentar? O forte come e mata e come o fraco. Jesus contou isso aqui, não é? Então a gente vê, a gente nota, né, que essa maneira que ele colocou para a gente evoluir, realmente ele resolveu também passar por este sofrimento que a gente passa, por essa violência que está extinta aqui. Graças a Deus nós estamos aqui entrando, né? Eu peço que estamos nos últimos dias dessa expiação, não é? Que a regeneração aconteça. A gente sabe que em 1957, 2057, nós vamos estar no mundo de regeneração, né? Mas que esses momentos que nós estamos agora são momentos dificílimos, né? As forças, um anjo não vai fazer mal, tem que usar outras pessoas para fazer isso. Age por meio de todos. Quarta coisa que nós falamos aqui sobre Paulo. Nós encontramos também uma pessoa, um encarnado. Ele está presente muito, Atos dos Apóstolos. Conhece esse livro? Já leram Atos dos Apóstolos? Onde é que fica esse livro? Novo Testamento. Termina os canônicos e em seguida tem Atos dos Apóstolos. Esse livro foi escrito por Lucas, não é? Esse livro ele tem aí 28 capítulos, algo em torno de 1011 versículos. Esse livro também, esse livro é muito importante. A gente está voltando muito para ele agora, porque ele mostra realmente uma fase muito similar à que nós estamos vivendo agora, não é? Quando Jesus saiu daqui fisicamente e ficou espiritualmente, houve uma sensação de vazio muito, muito grande, não é? Principalmente das pessoas que estavam perto dele. E aí veio aí a chegada da espiritualidade. No capítulo 2 desse livro tem a maravilhosa citação, narração, melhor dizendo, de Lucas, da chegada do
Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, mostra a chegada do Espírito Santo. Ou seja, assim, aquele momento no qual a espiritualidade passou a ter uma força muito forte. O mestre veio, joio, plantou o trigo. 2000 anos se passaram alguma coisa. O trigo medrou, cresceu. E agora chegou o momento do joio. Não é? Por isso que esse momento é difícil. E a partir nesse crescimento do trigo, a responsabilidade, o cuidado maior ficou com o Espírito Santo, com a espiritualidade. E nesse livro, a gente encontra, no capítulo 6 e 7, a história de um rapaz. Graças a Deus, que Chico Bedopou na década de 30 também trouxe um outro livro que explica muito o capítulo 6 e 7. Alguém já leu aí Paulo e? Já leu? Não é? Importantíssimo. Paulo e Estevão, julgado, colocado ao lado, julgado, colocado ao lado com Atos dos Apóstolos, a gente entende mais o que aconteceu. 6 e 7. Estevão. A vida de Estevão, minhas irmãs e meus irmãos, é algo assim inenarrável, não é? Porque o camarada já tinha uma estrutura interna de proximidade com Deus fantástica, uma capacidade imensa de aguentar problemas e dificuldades, não é? Então ele tem uma vida muito sofrida, né? Ele e a irmã dele, Abigail, não é? E depois, no final o nosso tempo não permite contar a vida dele, porque é muito bonita. No final da vida dele, Abigail, noiva de Paulo, não é? Em Jerusalém. Paulo não era Paulo ainda, era Saulo, perseguia os cristãos de uma forma ferrenha, não é? E ele aí ficou enciumado com a grandeza de Estevão, que surge ali, não como apóstolo, mas ele surgiu na casa do caminho, naquela primeira casa, não é? E ali na casa do caminho ele foi crescendo. E aí ele foi, depois, a própria comunidade o colocou ali como diácono, 7, ele no meio. E esse moço, esse jovem, ele, para a gente contar quem era ele, Paulo o prende, leva para o Sinédrio. A prisão dele está no capítulo 6, no versículo 15, está lá, as pessoas, ele estava sendo julgado, as pessoas olhavam para ele e viam a face dele transformada num anjo, ou seja, era um anjo encarnado que estava vindo a gente. Isso aqui que está falando é Lucas, não é? Eu repito, versículo 15 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, esse mocinho, né? Ele era isso. E ele depois, Paulo mexeu, ele foi condenado a morrer apedrejado. E lá no Atos dos Apóstolos é citado o fato. Em Paulo e Estevão há os detalhes do fato. Mas quando o Paulo, no dia da morte dele, com o apedrejamento, Paulo leva a irmã dele, que era a noiva de Paulo. Um drama, um novelão, não é? Uma novela fantástica, né? E aí, lá, quando eles começam a jogar a pedra nele, Abigail vê e reconhece que é o irmão dela. Esse momento é muito importante. E aí, ela fala que o irmão dela, Paulo consegue sustar, falando que ele já tinha morrido, mas ele não tinha morrido. Aquele corpo todo apedrejado é levado para um canto e a irmã vai até ele junto e Paulo assistindo. Não é? O que acontece ali com o nosso Estevão? A reação dele? Perdoa. Não é? Olha, a gente sai no Evangelho aí, no Novo Testamento, procurando momentos grandiloquentes de perdão. Eu acho que não tem mais que esse não. Não é? Ou seja, ali realmente é uma pessoa que ele deixou um exemplo muito forte para a gente. Ele ali sendo apedrejado, não é?
e as últimas que ele teve força suficiente para se enfrentar, não é? Para se enfrentar, para vencer todo. Ele estava no corpo. O corpo é uma coisa que atrapalha muito a vida espiritual da gente, não é? Atrapalha demais, faz parte. Não é à toa que ele apodrece logo, porque realmente ele atrapalha. Mas é uma dádiva de Deus, né? Tem que cuidar dele. Mas esse mocinho, ele realmente é uma pessoa fantástica nessa questão do perdão, não é? E essa questão do perdão, ela é fundamental na nossa vida. É fundamental. Não é? Então a gente tem o mecanismo para a gente observar, são coisas pequenininhas. Primeiro, se tem uma pessoa que nos magoa muito, se tem uma pessoa que não pode chegar perto dele, que ele me irrita. Toda pessoa que te irrita te domina. Toda pessoa que te irrita te domina. Não é? Então a gente tem que ver na nossa vida se existe esse caso. Muitas vezes a gente encontra essas pessoas no seio da nossa família. Não é? Já está num grau muito forte de vai ter um resgate. Se a gente não fizer o resgate agora, as coisas podem piorar. Gêmeos siameses, muitas vezes é isso. É o ápice. É o ápice, não é? Da falta de perdão. Não é? Então, essas pessoas são importantíssimas a gente verificar a existência delas e envidar, né? Buscar esforços para resolver essa questão aqui e agora, nessa encarnação. Essa é uma preocupação. A outra preocupação também é nós não deixarmos, nós adquirirmos mais mágoas. Não é? Então, se tem uma pessoa que está te ameaçando, se você está sentindo que a coisa não cruza muito, olha, não vai criar casa com ela. Engula sapo. Engula sapo para você não ter mais, não ficar mais aí, com mais uma dívida. Não é? Tudo depende da gente. A vida, ela sempre está pedindo que nós vençamos a nós mesmos. Não é? A gente está aqui para isso. Nós estamos aqui para nós nos conhecermos. Nós estamos aqui para nós nos enfrentarmos. Isso é a finalidade da vida no mundo de expiação. Você fala com um psicólogo aí, ele vai até te pôr para fora. Né? Porque eles têm uma visão diferente das coisas. Mas na verdade, a finalidade da vida é você se conhecer e se arrumar. Se arrumar de corrigir você. Ninguém vai te corrigir. Você tem que entender, ter raciocinado, entender o que está acontecendo, não é? Analisar, sempre analisar as coisas que estão acontecendo com a gente. A gente tem que analisar. Todo dia, o livro dos Espíritos, não é? 917 que fala isso, não é? Todo dia fazer essa revisão mental da gente. E aí a gente faz essa revisão, vê o que aconteceu com a gente, né? E aí a gente parte para a segunda parte, a reação. As coisas que acontecem conosco são importantes demais, permitem que nós nos conhecemos. Mas, mais importante, é como é que a gente reage às coisas que acontecem conosco. A reação, ela vai fazer o quê? O nosso futuro. Não é? A doutrina espírita é extremamente lógica. Não é? Mas ela também, ela pega pesado, porque ela faz que a gente vê que a solução está dentro da gente. Conheça a ti mesmo e decifrarás o enigma do universo. Tudo depende da gente. E o perdão é uma área importantíssima, não é? A gente está sempre de olho, procurando ver, procurando sentir, conhecer o que está acontecendo em torno da gente. É isso aí. Aposto que tem várias perguntas. Ele está aqui para responder.